Uma boa noite a todos. Quão bom estarmos mais uma vez ligados na palavra, né? Estarmos mais uma vez na casa de Deus. Aqueles que estão aqui presentes para que essa transmissão aconteça, né? E você que está em casa, está acompanhando a programação através do YouTube, que a graça do Senhor Jesus, a sua paz, reine no seu coração e na sua mente. Amém? Meus amigos, nessa noite nós vamos falar de um tema bastante interessante e, por que não dizer, bastante oportuno para o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos um tempo único, né? E é interessante notar que o tempo que nós vivemos não é um tempo difícil apenas regionalmente, mas mundialmente, né? Então, o mundo passa por um momento difícil. E você vê que a sociedade, ela cobra, né? Cobra do governo, cobra dos homens. E eu não tiro a razão, porque realmente existem governantes, né, que pode viabilizar, pode facilitar as coisas, ajudar, né? Mas uma coisa é certa, todos nós estamos perdidos. O governo está perdido, não sabe o que fazer. Às vezes a gente diz assim, mas o dinheiro está na mão do governo. Mas acredite, diante do problema que estamos vivendo, só o dinheiro não é a garantia, né, da solução. Então nós vivemos em um período em que as circunstâncias, todas elas, fogem do controle da humanidade. Foge do controle. Aos poucos as pessoas vão sendo vacinadas e aos poucos o sistema de saúde vai atendendo aquilo que pode e aos poucos a gente vai vencendo essa guerra aos poucos, né? Vendo muitas pessoas sofrendo, vendo muitas pessoas morrendo e só nos resta esperança, oração, fé. E se você tira tudo isso diante da crise que estamos vivendo, é bem provável que vai entrar em desespero, né? Porque a ciência, a tecnologia, nada pode dar nenhuma garantia, né? Então, se não existe fé, se não existe esperança, se não existe Deus, então o motivo realmente é para desespero, né? Muito bem, eu estou fazendo aqui uma introdução ao nosso tema dessa noite. Não vou falar exatamente da Covid-19. O nosso tema acaba também, né, tendo a ver, mas nós vamos falar nessa noite sobre o gerenciamento das nossas emoções, ou como ter o controle das nossas emoções. Eu queria pedir que você atentasse para o texto bíblico, se você puder também abrir a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia em mãos, né? Aqueles que estão sem a Bíblia também, vai aparecer o texto aí na tela. Nós vamos para o livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler aqui o capítulo 12 e o versículo 2. Olha só o que diz. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou lendo em uma outra versão, né? Eu vou ler aqui na minha versão, olha só o que diz aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação da vossa mente. E discernais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então são versões diferentes, mas a mensagem é uma só. Você vê que Paulo aqui, ele alerta para a mudança na nossa mente, né? Ele fala que nós precisamos experimentar a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente. É bem comum a gente ouvir uma frase, né? Muitas pessoas dizem essa frase. Ele diz o seguinte, olha, eu não controlo as minhas emoções.
eu queria dizer para você que as nossas ações estão ligadas às nossas emoções. Tudo que a gente faz, ou seja, toda ação, antes da ação vem o quê? Pensamento. Não é isso? Então, todo o processo começa na nossa mente. Então, vamos compreender aqui como é que é o processo do agir e o processo também dos sentimentos e do comportamento. Tudo começa no cérebro, ou seja, o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele gera sentimento. E os sentimentos geram comportamento. Então, tudo começa na nossa mente. E é interessante que às vezes você quer que algumas pessoas mudem o seu comportamento. Ou até a gente mesmo, né? A gente quer mudar o nosso comportamento, mas a gente acaba querendo fazer isso no automático. Simplesmente vou parar de fazer isso e pronto. As coisas não funcionam assim. Você precisa experimentar a renovação da sua mente. Porque através da renovação da sua mente, automaticamente, os seus sentimentos vão mudando e, consequentemente, o seu comportamento. Então, o nosso comportamento, ele acaba gerando também hábitos, né? A forma como eu me comporto hoje, se eu amanhã me comportar da mesma forma, e a depois da mesma forma, quando isso acontecer 21 vezes, né, que a ciência já provou que um hábito, para você criar um hábito ou mudar um hábito, precisa de, no mínimo, esse é o mínimo, tá? 21 dias. Ou seja, a partir de 21 dias é que você consegue criar um hábito. Então, se eu quero ter um hábito de leitura diária, então todo dia você lê. Todo dia você lê. Quando você estiver ali em 21 dias, 22 dias, depende muito de pessoa para pessoa, mas a média é mais ou menos 21 dias, né, 3 semanas, você vai perceber que você não vai mais precisar de esforço. Automaticamente, a tua mente vai te motivar a ler, né? E eu estou usando leitura como exemplo, mas isso se aplica a tudo, né? Agora, olha só que interessante. Se isso funciona para o exemplo bom que eu estou falando agora, sobre a questão da leitura diária, por exemplo, acontece também para coisas ruins. Por exemplo, se todo dia eu tenho um pensamento mal, que eu sei que faz mal para mim, e eu sei que isso pode me prejudicar, né? Mas amanhã, novamente, eu começo a alimentar esse meu pensamento, automaticamente, isso vai se tornar um hábito. O meu cérebro, ele vai ficar programado para todo dia aquele pensamento vir, porque eu alimentei. Há um ditado bastante conhecido, acredito que vocês já ouviram, que diz o seguinte: olha, nós não podemos evitar que as andorinhas sobrevoem nossa cabeça, mas podemos evitar que elas façam ninho. Então esse pensamento, essa frase, ela nos leva a refletir na seguinte questão: por sermos pecadores, né? Nós não somos anjos, nós não somos perfeitos, nós somos seres caídos, né? Nós temos dentro de nós, do nosso coração, uma natureza difícil, é a natureza pecaminosa. A Bíblia chama isso também de natureza carnal, né? Que é o controle da carne. Então, dentro de cada pessoa existe duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. Um detalhe, eu queria só abrir aqui um parêntese. Aqueles que têm a natureza espiritual foram aqueles que tiveram um encontro com Jesus, né? E aí automaticamente eles vão ter na sua mente, no seu coração, o senso pelo que é certo. Mas existem pessoas que não têm a natureza espiritual, né? Só têm natureza carnal, ou seja, são mortos espiritualmente. Eles não têm motivação para o espiritual, o coração deles não anseia por isso. É chato ouvir de Bíblia, é chato ouvir de Deus, é chato alguém vir te trazer alguma palavra
né, em sentido espiritual, é muito chato. Por quê? Porque dentro dessas pessoas, a natureza espiritual está morta, né, não existe. Então, tudo que é carnal chama atenção, é divertido, é bom, é atrativo, atrai a gente vai, a gente se esforça, né? Mas o espiritual para a gente é nada, né? Então, existe essas duas classes. Mas vamos focar naqueles que têm as duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, dentro da nossa mente e do nosso coração, nós experimentamos o quê? Uma luta interna. É a briga do velho homem com o novo homem. Então, no seu coração e na sua mente, começa a vir pensamentos para você fazer aquilo que é mal. Mas aí, automaticamente, você começa a pensar, né? E muitos dão para isso o nome de consciência. A consciência dói e me leva a fazer ao contrário. E na minha mente vem, não faz isso, não faz isso. Pode ser bom nesse momento, mas o fim é triste. Então não vai por esse caminho. Nós cristãos chamamos isso de a voz do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo. Quem tem sensibilidade para a voz do Espírito Santo, elas são movidas por esse pensamento, né? Então, quando elas têm uma tendência para o mal, quando elas ouvem a voz do Espírito Santo, automaticamente elas são sensíveis e elas acabam ouvindo a voz de Deus e se desviando do mal. Quando nós cristãos usamos o termo ouvir a voz do Espírito Santo, tem muitas pessoas que não é do meio religioso, elas até pensam, né, fazem até piadinha, crente inventa coisa, né? Como é que eles vão ouvir uma voz falando? Isso é conversa. Mas, amigos, não é uma voz literal que a gente ouve. Essa expressão, ouvir a voz do Espírito Santo, é uma influência muito forte na nossa mente, sabe? Uma influência, um pensamento, que vai contra o nosso desejo. Então, por isso que a gente diz que não é nosso. Porque se fosse nosso esse pensamento, a gente queria fazer aquilo que atrai o coração, a mente, a carne. Entende? Então, quando esse pensamento vem contrário, logo não é eu que estou pensando. Por quê? Porque o que eu desejo é o mal. O que eu desejo é aquilo que agrada os meus olhos, a minha mente e o meu coração. E tem muitas pessoas que pensam o seguinte, tá, mas isso não é bom? Agradar o coração, agradar a mente. A gente só vive uma vez, então vamos viver feliz, vamos agradar os olhos, agradar o coração. A Bíblia ela é bem clara em dizer o seguinte, enganoso é o coração. Então o coração do homem ele é enganoso. Ele mostra o prazer que o pecado apresenta, mas ele não mostra o salário do pecado, a consequência, né? O depois, ele não mostra. Né? Depois você recebe só a rasteira. Então, meu amigo, para mudar um hábito, você precisa ir na raiz, ou seja, no meu pensamento. Se eu quero mudar um hábito, trabalhe o seu pensamento. Não adianta você querer mudar apenas suas ações. Isso pode funcionar naquele momento, mas a tua mente vai continuar maquinando aquilo que é mal. Então, alimenta a tua mente com o que é bom. E eu queria chamar a sua atenção para um outro texto, lá em Filipenses 4:8, é bastante conhecido esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você vê que o apóstolo Paulo ele faz um apelo para a gente direcionar o pensamento da gente para isso. Para tudo que é de boa fama, para tudo que é justo, para tudo que é verdadeiro. Né? Então, quando você começa a alimentar seu pensamento para esse fim, né, descrito aí pelo apóstolo Paulo, automaticamente você vai criando o hábito mental de pensar o que é bom. Entende? Agora, quanto mais você alimenta o seu pensamento com coisa deplorável, né, coisa que não edifica, coisa que não vai somar,
você vai criando um mau hábito na tua mente. E a tua mente agora se torna uma cesta de lixo, cheio do que não presta. E de repente, eu não sei se eu estou pregando nessa noite para alguém que de repente conhece pessoas, né? Que quando você vai conversar, tem pessoas que você vai conversar, você ouve um comentário sobre qualquer assunto, é agradável ouvir essas pessoas falando, sabe? É agradável. Tem gente, irmãos, que abraça a gente com palavras. Tem pessoas que dá vontade da gente ligar um replay, ficar ouvindo a pessoa, porque parece que a pessoa abraça a gente com palavras, né? São palavras que edificam a gente, que alimentam a gente de alguma forma, sabe? Que soma para o que a gente é, ou para a gente se tornar algo melhor. Mas, da mesma forma, existem pessoas que as palavras, né, não edificam, que as palavras machucam, que as palavras, ao invés de apaziguar uma situação, ele cria uma situação difícil. A Bíblia, ela diz, o próprio Jesus Cristo, né, no Sermão do Monte. Se você ler o capítulo 5 de Mateus, você vai ver ali as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz. Cristo falou o seguinte, olha, feliz são os pacificadores. Pacificador é quem promove a paz, entendeu? Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, feliz quem promove a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí ele continua, ele diz assim, olha, feliz são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essas características, essas qualidades, elas surgem, né, automaticamente, esses frutos, eles surgem a partir de um pensamento saudável. Alguém que tem um pensamento saudável, alguém que tem uma mente alimentada pelo que é bom, automaticamente ele tem controle das emoções. Ele tem controle das suas palavras. Ele tem domínio e controle do seu pensamento. É um pensamento alimentado, né, com aquilo que é bom. Antes de mais nada, antes que alguém já me compreenda errado, o que nós estamos falando aqui é para alguém que não tem um problema de saúde, tá ok? De repente deve ter alguém que sofre de algum problema, seja de ansiedade, né, ou depressão. Ah, mas você está falando isso aí, não é fácil de segurar, querido. Doença é doença, doença tem que ser tratada. Né? O meu respeito por alguém que tem esses problemas, a gente conversa, a gente apoia, a gente ajuda, mas o que a gente está falando aqui se aplica a alguém que não tem o problema. Agora, problema de saúde é outra coisa, tá bom? Então, precisa de acompanhamento, precisa de medicação, precisa de cuidado, né? Precisa de atenção, precisa de carinho. Então, quando a gente fala dessas questões aqui, de pensamento alimentado com o que é bom, e a gente ter o autocontrole da nossa mente, e isso se aplica a alguém que não tem um problema de saúde, tá ok? Um problema de saúde mental, beleza? Só para a gente não imaginar que a gente está aqui falando que o fato de alguém ter algum pensamento, né, por causa de algum problema de saúde, então o irmão está dizendo que isso é coisa que eu posso, né, dominar a minha mente e tal. Não, aí é questão de tratamento, beleza? Vamos focar aqui. Então veja, os nossos pensamentos, enganoso é o vosso coração, diz a palavra de Deus, né? Então, meu querido, desconfie dos seus pensamentos. Desconfie. Agora eu quero dizer para você o seguinte, isso é muito difícil. Desconfiar do próprio pensamento, lutar contra o próprio pensamento. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento, eu já usei a palavra, é nosso. Então, a gente, por ser orgulhoso e egoísta, a gente costuma blindar, proteger, sabe? Defender aquilo que é nosso. Então, se eu tenho um pensamento mal, se eu tenho um comentário mal, se eu faço algum comentário que venha atingir alguém, dificilmente você vai encontrar alguém que diz assim, olha, eu acabei falando o que não devia e tal. Você quase não vai encontrar. A maioria das pessoas vão se defenderem aquilo que elas falaram ou pensaram, né? Por quê? Porque elas se apossam desse pensamento.
Elas se apossam e elas começam a defender aquilo que elas deveriam lutar contra. Entende? Para você ver até onde o pecado nos levou, né? A gente era para comparar os nossos pensamentos, as nossas palavras, com o que a Bíblia, que é a base da nossa fé, diz, e quando a gente perceber que o que eu falei vai contrário à orientação bíblica, é para eu lutar contra eu mesmo. Diz assim, opa, o que eu falei não edifica ninguém. O que eu falei está ofendendo alguém. O que eu falei está trazendo opróbrio ou vergonha, né? O que eu falei está escandalizando alguém. O que eu falei machucou o coração de alguém. Ou então o que eu falei pode me trazer algum prejuízo moral, né? Pode trazer alguma má impressão a meu respeito. Então, se a Bíblia diz que eu devo ser manso, que eu devo ser humilde, que eu devo ser pacificador, e eu não estou sendo, então o erro não está na Bíblia, está em mim, eu vou ter que mudar. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser assim. Mas nós não agimos assim. Como é que nós agimos? A gente age totalmente ao contrário. A gente se blinda, a gente protege, né? A gente se apossa daquilo que é mal e a gente defende como sendo da gente, né? E aí vira uma bola de neve. A gente nunca vai conseguir se livrar disso. Prosseguindo aqui na mensagem. O controle das nossas emoções, irmãos, é fundamental para nós vivermos num período que nós vivemos, um período de crise. Então, o controle emocional é fundamental. Então, você percebe que diante da adversidade, diante da crise, e a gente pode citar sim o período que a gente vive, mas eu posso aplicar aqui diversas outras situações, até mesmo do dia a dia, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na faculdade, seja na rodinha de amigos, seja até na igreja. O autocontrole, o controle das nossas emoções é fundamental para que a gente viva bem e viva em paz e tenha bons relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com a gente mesmo e depois com o próximo. Porque tem gente que diz que está bem com Deus, mas não está bem com o próximo. Então, se você não está bem com a pessoa que está do teu lado e você vê todo dia, você não está bem com Deus. Sabe como é que se ama a Deus? Amando pessoas. É amando pessoas que se prova como ama a Deus. Não existe amor a Deus que não esteja envolvido amor a pessoas. Você tem que amar pessoas, você foi chamado para isso, né? Então, olha só, você com certeza já testemunhou, já viu, né, alguém nessa situação, ou até mesmo você mesmo, ou eu, qualquer um de nós, o tal agir por impulso. Quem nunca caiu nessa armadilha de agir por impulso? Mas eu falei sem pensar. Mas eu estava emocionalmente descontrolado. Então você percebe que a grande maioria, eu não vou dizer todos os problemas, porque a gente vive em um mundo mau e muitas das vezes até o justo padece, né? A gente faz as coisas certas e acaba dando errado. Por quê? Porque esse mundo é um mundo que perdeu o equilíbrio. Desde que nós escolhemos o pecado no Jardim do Éden, tudo perdeu o equilíbrio, né? Então, muitas das vezes você vai ver um ímpio prosperar e um justo padecer. E a gente fica, mas não dá para entender. Se Deus existe, por que está morrendo gente lá na África? Aqueles meninos lá morrendo de fome. Você está caçando equilíbrio nesse planeta. Você está caçando ordem e justiça nesse mundo. Vai ficar doido. Porque nesse mundo não tem justiça, não tem equilíbrio. Esse mundo é controlado e dominado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Então o pecado reina aqui. Entende? Então o descontrole é dessa forma. E é daí para pior. Então, se você não tem essa mentalidade, é por isso que tem muitas pessoas que deixam de acreditar em Deus. Por quê? Porque elas não têm esse conhecimento, elas não alimentam da verdade, né?
E quando vê uma situação dessa daí, o que vem na mente delas é o quê? Se acontece isso e ninguém intervir, é porque não existe. Então precisa o quê? Precisa maturidade, precisa conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você vai ser liberto. Você vai cair dos seus olhos a cegueira, você vai enxergar e vai perceber que esse mundo é um mundo injusto. Né? Mas, voltando, né, a gente acaba agindo por impulso. E o agir por impulso, seja com ações, seja com palavras ou com pensamento, traz problemas para a nossa vida. E eu conheço, irmãos, tantas pessoas que criaram problema porque não controlou a língua. Criou problema para si, criou problema para a família, criou problema no trabalho, criou problema no convívio com amigos. Por quê? Porque não tem o domínio desse órgão pequeno dentro da boca, a língua. Mas eu quero dizer que antes de controlar a língua, é controlar o quê? O pensamento. Porque a língua, as palavras, ela procede do coração, ou seja, da mente, né? Da mente. A gente pensa e a gente expõe. Antes de passar pela peneira, antes da gente pesar o que vai falar, a gente simplesmente despeja. E aí é uma enxurrada de coisa que sai machucando, magoando, sabe? Outra coisa, o agir por impulso, ele prejudica relacionamentos e também tira a tua paz. Perde a paz. E eu vou te falar, meu amigo, você pode ter dinheiro, você pode estar com saúde, você pode ter muita coisa, mas se você não tem paz, você é um infeliz. A vida de alguém que não tem paz é triste. Agora, alguém que tem paz, ele pode passar sem dinheiro, ele passa necessidade, mas ele tem algo dentro dele tão grande, sabe? Tão grande, que ele vê a necessidade, mas ele consegue ter paz. Ele consegue dormir. Ele consegue manter o controle. Isso não é humano não, tá? Isso para o mundo é loucura. Porque o mundo ele conhece, sabe o quê? O mundo ele conhece o seguinte, se alguém está numa situação difícil, tem que chorar a noite todinha, passar a noite acordado, parar de comer e ficar doido aí. Né? Indo nos bares, enchendo a cara. Por quê? Porque está com problema. Essa é a filosofia que o mundo conhece. Tá? Então isso é loucura para o mundo. Isso que eu estou falando aqui é loucura. Alguém que está passando por uma situação difícil e consegue dormir, e consegue ter paz, e consegue sorrir, isso é loucura, tá? Isso é loucura. Loucura. Loucura por quê? Porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Então o mundo não entende isso. Eles vão olhar e vão ficar assombrados. Esse cara só pode ser doido. Essa paz que Jesus planta dentro do coração, você não encontra isso no mundo. Nem à venda, nem ninguém pode te dar. Só Ele mesmo é quem pode plantar dentro do teu coração a paz. Então eu conheço muitas pessoas que estão no leito da enfermidade e muitas das vezes está quase morrendo. Mas ele tem uma paz tão grande. Eu já conheci pessoas que perdeu família, perdeu o emprego, conheço, que mora numa situação difícil, a casa já para cair por cima, mas quando você conversa com uma pessoa, é tão gostoso conversar com ela, porque ela tem uma paz tão grande. Sabe, que a gente fica, meu Deus, o que esse camarada tem? E ele consegue rir, ele consegue passar para mim uma paz, ele dorme que é uma beleza, consegue brincar com alguém, entende? Então isso é uma paz que só Jesus consegue colocar no coração. Muito bem, irmãos, para concluir eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, antigamente as empresas, as companhias, né, elas procuravam pessoas, né, para fazer parte do seu quadro de colaboradores, né, quadro de funcionários. Antigamente era procurado pessoas com um alto QI, né? Quociente de inteligência, não é isso? QI. Não é o quem indique não, tá? Hoje em dia como é o quem indique, né? QI é quem indique. Mas antigamente era medido o quociente de inteligência das pessoas. E aquelas pessoas que têm mais QI era que as empresas cresciam os olhos e trazia. Hoje, isso mudou.
As empresas procuram, ao invés de QI, elas procuram QE, quociente emocional. As empresas estão procurando pessoas que têm mais controle emocional, sabe? Irmão, me explica como é que é isso. Como eu reajo diante de uma situação? Se eu estou passando por uma situação, como é que eu vou reagir? Então, isso diz muito a meu respeito. Muitas das vezes você vê alguém que tem um QI altíssimo, é alguém inteligente, é alguém que sabe muita coisa e tal, mas é desequilibrado emocionalmente. Perde o controle. Situações pequenas criam um problemão. Ao invés de chegar em um ambiente que tem um conflito e conseguir apaziguar, ele gera mais conflito ainda. E cria uma rebelião. E consegue adébitos. E começa agora a lutar contra. Querido, cuidado. Esse desequilíbrio emocional pode fazer com que você perca a paz, que prejudique relacionamentos e acabe te distanciando até de Deus. Então, o quociente emocional, a forma como eu reajo às situações, como eu me comporto diante de situações, é o equilíbrio, é o domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. O domínio próprio. E há um ditado bastante conhecido que diz que os sábios, eles falam pouco. Dificilmente você vai ver alguém sábio falando muito. Um sábio, ele tem controle emocional. Um sábio, ele tem domínio próprio. Um sábio, ele tem equilíbrio. Ele consegue se comportar diante da adversidade, de forma sóbria, de forma equilibrada, de forma consciente e demonstrando que tem paz. O sábio tem tudo isso. Então, essas são características que a gente tem que olhar para as pessoas. Quando está diante de uma situação, você observa como as pessoas reagem. E aí você vai conseguir medir se essas pessoas, elas têm quociente emocional, se elas têm domínio próprio, se elas têm equilíbrio ou não. Então, querido, o apelo, a mensagem dessa noite é que eu e você tenhamos controle e gerenciamento das nossas emoções. Principalmente diante do